Segunda-feira é dia também de falar de futebol, dia de resenha de artilheiro aqui na Câmara de Fortaleza. Não é isso, João Paulo Quintela? É por isso que eu estou com ele aqui. Como é? Antes de lhe dar bom dia, como é que você estava fazendo? Tem que se aquecer, né, e tal. Será que eu consigo de salto ou vou cair ao vivo? Aquece para entrar no campo e aquece para falar de futebol, não é não? Tem que estar no ponto, exatamente. E a gente vai falar hoje de Fortaleza e Ceará, começando pelo querido, não posso dizer que é querido, porque aí senão fica, quem for vovô vai ficar com raiva, mas pelo querido Fortaleza. Pelo querido tricolor de aço, Fortaleza que venceu o Náutico por 2-1 na Copa do Nordeste, ontem o jogo. O jogo não foi tão bonito assim, mas o que importa são os 3 pontos. Fortaleza que venceu mais uma e já está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Detalhe, por esta competição, a Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo e aí sim contra o Ceará Sporting Clube, o clássico rei pela Copa do Nordeste. Mas antes, ele encara o Maldonado do Uruguai pela Libertadores da América. Tá? Um jogo importante, lógico que o Fortaleza organizou, fez todo o seu planejamento em cima, lógico, da Série A, mas também pensando em avançar na Copa Libertadores. Então é fundamental a vitória tricolor para poder passar de fase. E o que a gente pode falar? Você está vestido quase de vovô. Hoje eu estou quase, né? É. Quando eu venho de tricolor, você não está por aqui, aí é complicado. Eu não sei não, viu? Quando eu eu acho que você já se revelou. E aí, o que a gente pode falar do Ceará? O Ceará não jogou no final de semana, pelo menos no profissional masculino não, mas tem um jogo também muito importante na quarta-feira, agora pela Copa do Brasil. Vai ser 21h30 no estádio Ronaldão contra a Caldense de Minas Gerais. É a 26ª participação do Alvinegro na Copa do Brasil e ele tem uma certa tradição. A gente acredita que o Ceará consiga fazer bonito, pelo menos nessa estreia, e ele vem jogando bem. Então a gente de fato acredita que ele consiga passar da Caldense. E, da mesma forma como Fortaleza, já se prepara para o Clássico Rei no próximo final de semana pela Copa do Nordeste. A gente brinca aqui, né, João Paulo, mas na verdade a gente torce por todos eles, totalmente, né? A gente torce pelo futebol cearense. Pelo futebol e especificamente pelo futebol cearense, com certeza, não é isso? Com certeza. Fala pra gente que mais a gente vai ter no programa de hoje, ou então não fala, deixa o suspense, mas lembra aí o horário para ninguém perder. Hoje, às 18h30, na TV Câmara Fortaleza, aqui mesmo, você acompanha o programa Resenha de Artilheiro. Com um detalhe, a gente falou do Ceará, não dá para abranger tudo, obviamente, mas vamos conversar no programa de hoje sobre o futebol feminino, que tem passado por situações difíceis a nível nacional. Perdeu de 10-0 na Supercopa para o Flamengo e nesse final de semana perdeu de 14-0 para o Corinthians. Também vamos destacar isso e vamos falar um pouco desta situação do Ceará. E 18h30, então, convite feito para todos vocês. Perfeito, 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite, antes da janta, depois da merenda. Ora! João Paulo, vamos para os destaques das redes sociais do Resenha de Artilheiro? Vamos lá, a gente começa. Ciel, garoto de 40 anos, Ciel, artilheiro do Ferroviário. Semifinais do Campeonato Cearense 2023 já estão definidas. Vamos lá. O Iguatu passou de fase, está nas semifinais do Campeonato Cearense e vai encarar o Ceará Sporting Clube. E o Ferroviário também venceu mais uma vez e agora encara o Fortaleza no que nós chamamos de Clássico das Cores. Vai ser bem legal essa semifinal com os 3 principais times do futebol cearense, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, e o Iguatu chegando mais uma vez na semifinal. A gente lembra que ano passado o Iguatu chegou a desclassificar o Ceará, tá? E ele chegou à semifinal ano passado, esse ano também está novamente na semifinal do Campeonato Cearense. Mas não é só de futebol que vive o Resenha de Artilheiro, né? Perfeito, não é só de futebol. A gente traz essa matéria lá no nosso Instagram, @resenha de artilheiro. SESI vence já rebaixado o Rede Cuca pela Superliga. Na verdade, o destaque é para a Rede Cuca Vôlei, aqui em nosso estado, que começou esse ano esse projeto, inclusive com a coordenação técnica do Marcelo Negrão, que foi campeão olímpico pela seleção brasileira em 92 e tem uma história gigantesca no vôlei mundial.
O Cuca Vôlei não fez uma grande temporada. Foram 18 partidas, apenas uma vitória e 17 derrotas. Mas o destaque não é pelo lado negativo, muito pelo contrário. A gente destaca esse ponto porque o Rede Cuca iniciou um projeto ambicioso. Estamos falando de Rede Cuca, não é algo profissional, não é um clube com tantos investimentos. Está começando agora e, na minha visão, acho que a leitura que eu consigo fazer é que foi positivo, apesar das derrotas, e já está rebaixado, mas para que sirva de experiência, que sirva de laboratório para, daqui para frente, fazer um trabalho ainda melhor. Eu parabenizo aí aos idealizadores desse projeto, na minha visão, já vitorioso. Será que a gente consegue voltar lá para a imagem do vôlei? Consegue, pessoal? Pronto. Eu acho lindo. Eu acredito que ele esteja levantando para alguém vir, né, e dar a cortada. Eu quero te dizer, João Paulo, que era o meu sonho, né, conseguir estar numa quadra assim. Eu até tentei, viu? Entrei na seleção, fiquei um tempinho, mas eu não consegui aprender a dar... Era vôlei? Vôlei. É seleção do colégio, né? Claro que não era uma seleção de verdade, pelo amor de Deus. Tem estatura, né? Não, a menina é alta, vai conseguir jogar, mas não nada a ver, viu? Tem que ter talento e dedicação. Nunca consegui dar um saque. E aí, tu acha que tem jeito depois Dá tempo ainda, dá tempo, com certeza. O Adriano tá jogando agora? Então dá tempo. Era só esse... Não desista, continue. Era só esse pequeno desabafo que eu queria fazer. Pois vamos para o próximo destaque. Cearense Fabrício Andrade vence cinturão. Pois é, algumas pessoas não gostam muito da luta, em especial o MMA, porque o boxe, além de ser tão violento quanto... Meu pai disse que não é de Deus. Não é de Deus, né? Pois é, algumas pessoas nem veem como esporte o MMA, mas a gente, do Resenha, a gente entende sim o valor desse esporte e a gente destaca mais uma vez um cearense que conseguiu o cinturão da One Championship, ele que é o Fabrício Andrade, que luta pra caramba, teve a oportunidade há alguns meses, se não me engano, em outubro, de disputar esse cinturão. Ele falhou porque ele deu um golpe ilegal no seu adversário, por mais que seja MMA, existe regra, tá? Então a luta foi tida como no contest, ou seja, sem resultados, mas nesse final de semana ele entrou mais uma vez no ringue, não é octógono, é ringue, no MMA do One Championship, contra um outro brasileiro, John Lineker, muito bom mesmo, afinal de contas era o favorito, inclusive, mas Fabrício fez bonito, arrebentou, nocauteou o seu adversário e mais um cearense fazendo história no mundo da luta. Tá? O Ceará que tem uma tradição gigantesca no jiu-jitsu e também no MMA, também no taekwondo, no kickboxing, no muay thai, enfim. E aí a gente destaca Fabrício Andrade, um guerreiro, tá? E chegou lá no topo da sua carreira, pelo menos até aqui, porque ele pode dar alcançar voos mais altos. Legal, né? A gente vê que precisa ter técnica também. É um esporte, né? Eu acho que é esporte, mas aí quando eu começo a ver o sangue descer, aí eu fecho os olhos e penso que não é de O Adriano está pensando em começar, ele acha que dá tempo ainda. Eu acho que dá, vamos para frente, Adri. João Paulo, fica aqui com a gente, que eu quero só dar um recadinho antes, mas a gente encerra aqui no clima do Resenha de Artilheiro, tá bom? Show. Então, logo após o nosso bairro, nossa gente, tem direito e depois da sua merenda, né não? Ora. Depois da merenda. Aquele velho lanche da tarde. E também depois do Jornal da Câmara, né? Temos Perfeito. O Jornal da Câmara com Miguel Anderson Costa e depois o Resenha de Artilheiro com o querido João Paulo Quintela. E a gente fica aqui alongando já para essa maratona de programas especiais. E o nosso bairro, nossa gente fica por aqui até amanhã. Alonga aí, vai, eu vou te imitar, porque você que é o que entende de esporte. Eita, esse eu tenho medo de cair, Precisava de um gaveta aí tão fraco.
TV Câmara